Um mistério ronda os corredores do navio Baleia Negra. Um assassino misterioso à solta, um plano de 30 anos, um príncipe que não pertence à realeza. A revelação que Bionetero tem um dos príncipes como sendo seu filho muda todo o entendimento quando paramos para analisar as peças do seu xadrez. Tudo porque a identidade desse príncipe pode levar à morte de Curapica. Quer saber tudo sobre o maior mistério do navio Baleia Negra? Então se liga que eu vou falar nisso agora. Fala galera, Evandro Fusari com mais um vídeo pra vocês. Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Estou trazendo um vídeo muito legal, hein? O maior mistério do navio Baleia Negra. Quem é a Maria Silenciosa? Quem é o filho de Bionetero? Por que ele fez essa escolha? E como tudo isso pode levar à morte de Curapica? Ó, vou falar pra vocês, tem uns 90% de chance de acontecer. Pois é bem uma escrita do Togashi. Assista esse vídeo até o final, vai explodir sua cabeça. Se você é novo no canal, vai na maciota, igual de Toguro. Agora se você já é um caçador nível Jim Freaks, que não abandona o filho, deixa o like para dar uma força para esse vídeo. E agora com vocês, tudo sobre o maior mistério do navio Baleia Negra. Meus amigos, deixa eu contar uma coisa que funcionou muito para mim. Eu comecei a entender que para o meu dia funcionar bem, eu preciso minimamente de conforto. E se tem uma coisa que me proporciona isso, independente dos dias corridos, é a Tech T-Shirt da Insider, que não é uma camisa comum, é um produto completo, uma experiência premium em uma única peça. Você não precisa passar, tem conforto, é ultra durável, não desbota, anti-odor, é ultra macia. Essa camisa já me salvou daquele dilema, roupa de treino ou de reunião, ela serve para ambos. Agora sim, a peça já é boa, imagine então levar ela e ainda ganhar um brinde. Pois é, tá rolando no site a promoção de brinde progressivo, quanto mais comprar, mais itens você ganha de brinde. E mais ainda, usando o meu cupom MANGAQ você tem 15% off. E para facilitar sua vida, acessando o site diretamente pelo link que eu deixei aqui na descrição e fixado no primeiro comentário, o cupom já vai ser aplicado automaticamente no seu carrinho. Então aproveite os brindes e toda a experiência premium que a Insider tem para oferecer para vocês. Esse é o momento de viver Insider. Então vamos lá meus amigos, o arco da sucessão é enorme, se tornou meu favorito em todo Hunter x Hunter. Eu realmente passei naquela fase meme de tem muito texto, porque é realmente muito bem construído e muito bem arquitetado. 14 príncipes, 10 guarda-costas, cada um deles tendo uma dinâmica, desenvolvimento, é surreal, tá? É basicamente um arco sem protagonista, sem ter aquele protagonista shonen clássico, né? O Curapica e o Leório estão lá, mas a magia ocorre em todos os andares. Eu diria que esse é facilmente o apogeu da escrita de Togashi. E é de fato ele em seu melhor. E bem, eu ando relendo muito esse arco para fazer alguns vídeos e bom, tem muita informação, tá? E em uma dessas minhas viagens pelos corredores de tramas ocultas, eu me deparei com algo simplesmente genial. Toda a construção das entrelinhas que revelam muito dos mistérios desse arco. E tudo isso começa com a revelação do capítulo 401, onde descobrimos que Longhee, guarda-costas do príncipe Tsubepa, é na verdade filha de Bionetero. E não só isso, descobrimos que existem vários filhos de Beyond infiltrados, com maldições, prontos para explodir. Beyond, ao longo de 30 anos, usando o seu alto cargo no Império Kakin, moveu as cordas para que todos esses filhos acabassem como guardas especificamente para essa viagem. Os filhos, claro, não sabem disso nem quem é o seu pai. E é por esse motivo que são apenas descartes no plano maior de Bionetero, que até colocou maldições de Nen em todos eles. Porém Longhee nos diz algo a mais, que um dos príncipes pode ser filho de Beyond e que Beyond quer garantir que esse filho assuma o trono. Ficamos sabendo que a única condição para um príncipe participar da Guerra de Sucessão é que ele seja filho de uma esposa legítima de Nasubi e não necessariamente precisa ter o sangue do rei. Porém, aqui mora um pouco da genialidade. Longhee não tem certeza disso e apenas teoriza que um dos príncipes pode ser filho de Beyond. E claro que sua principal pergunta em torno disso é como que o Beyond conseguiria manter isso em segredo por todos esses anos. Convenhamos que um simples teste de DNA que existe nesse mundo em qualquer um dos príncipes revelaria instantaneamente que o rei Nasubi não é o seu pai. No entanto, e se o Beyond não for pai de um príncipe e sim avô? Isto manteria Nasubi como pai biológico, enquanto permitiria que Beyond tivesse seu sangue dentro da família real. Seria um segredo completo, desconhecido para Nasubi e pelas próprias rainhas, porque não há necessidade de convencer
e confiar em uma das rainhas para guardar um segredo tão grandioso como um filho infiltrado, ou então correr riscos de ser pego por conta de um filho bastardo. Então daqui parte a ideia reveladora que a figura importante nesse xadrez de Beyond posicionado não é um príncipe, e sim a rainha 8. Sim, 8 pode ser filha de Beyond Netero e Wobbly ser a sua neta. Aqui começa as dicas. O Togashi ele usa muito de narrativa visual no seu mangá, tá? Olhem essa imagem da partida para o continente escuro. Todos os príncipes estão presentes, mas Beyond está na frente de 8 e Wobbly, como se os protegesse de todos. Eis então que temos a partida do navio Baleia Negra, e o que ocorre no primeiro dia da viagem? A maioria silenciosa surge. A maioria silenciosa é um assassino misterioso dentro do navio Baleia Negra, responsável por matar vários guardas aonde nos aposentos do príncipe Wobbly. Algo que sempre foi discutido é qual é o objetivo da maioria silenciosa. Algumas teorias tentam argumentar que a maioria silenciosa entrou na sala 1014 para obstruir as classes de Nen que o Kurapika vem administrando. Só que isso não faz sentido. Por quê? A maioria silenciosa começou a atacar antes mesmo do Kurapika revelar a existência de Nen no barco e as próprias classes começarem. E olha só, como a maioria silenciosa começou a agir às escondidas e antes do início da sala, poderia muito bem ter sido enviada para assassinar o Wobbly, né, por um dos outros príncipes. Mas por que desperdiçar uma habilidade assassina tão poderosa em alvos tão fáceis como outros guardas que não sabem nem ou mesmo em um príncipe tão jovem que é um bebê? Por que não colocar isso no quarto de Tseridonihi ou de algum outro príncipe mais forte? Bom, Wobbly tinha 7 espiões no seu quarto sem o conhecimento da rainha, dos seus guardas e que incluem Kurapika. O que significa que a derrota de Wobbly já estava quase garantida. No entanto, felizmente, a maioria silenciosa fez o quê? Eliminou todos eles imediatamente. Percebem? Por que não usar esse assassino para atacar 8, Bill, Curton, Saird, Kurapika ou até a própria Wobbly? Quase parece que a maioria silenciosa foi a melhor coisa que poderia ter acontecido ao príncipe Wobbly naquele quarto, eliminando todos os espiões, deixando apenas aqueles que são leais, de fato, ao pequeno príncipe. Isso se deve possivelmente porque a maioria silenciosa vem de um usuário de Nen contratado por Beyond para proteger o Wobbly, e daí aquela cena de introdução de 8 sendo protegida até na imagem pelo próprio Beyond. Não seria difícil para Beyond Netero esconder um usuário de Nen no nível 1 para ajudar o seu sangue e potencialmente fazer ele chegar ao trono. Poderia ser qualquer coisa, desde um soldado armado aleatório até alguém do departamento de justiça, até mesmo um médico. Qualquer um pode ser infiltrado de Beyond nesse momento. Se ele colocou até seus filhos, quem dirá uma pessoa para proteger um bebê? Então a maioria silenciosa muito possivelmente está protegendo o príncipe Wobbly, eliminando todos os guarda-costas e espiões de outras rainhas e príncipes superiores que foram para as aulas de Nen de Kurapika. Isso, galera, é coisa de outro nível na construção narrativa. 8 falou sobre o seu passado em 2 ocasiões diferentes, no capítulo 350 e no capítulo 371. E ela explica que veio da pobreza, tem 4 irmãos, só que não menciona nada sobre os seus pais. E aí vem a questão: por que o rei Nasubi decidiria se casar com alguém da pobreza ao invés de alguém de uma família nobre, como a maioria dos reis faz? Porque talvez Beyond tivesse feito algo para influenciar essa decisão. Além disso, por que o Togashi decidiu revelar informações sobre a família da 8? Talvez para ter as sementes de um futuro revelado. O fato de 8 vir da pobreza também poderia tornar muito mais fácil para Beyond esconder sua verdadeira identidade e qualquer documentação oficial sobre ela ser da sua família. Então, sem saber, até mesmo a própria 8 não sabe quem de fato é seu pai verdadeiro. E sim, visualmente a 8 ela tem cabelos de olhos escuros que combinam com Beyond Netero, e ela é de longe a rainha mais relevante que causaria maior impacto caso for revelada como sendo filha de Beyond Netero. E finalmente a parte mais importante, Wobbly e a rainha 8 são as únicas rainhas e príncipes que receberam guardas do próprio Beyond. Sim, meus amigos, tenham em mente que Bill, Saird e Curton são todos caçadores na folha de pagamento de Beyond Netero na equipe de expedição dele. Por que ele colocaria junto de Wobbly e não de qualquer um dos outros príncipes? Até onde sabemos, nenhum dos outros príncipes tinha qualquer guarda-costas que pertencesse ao grupo de Beyond. Além disso, por que colocar lá? Nenhum dos outros membros da equipe de Beyond
que vimos lá com o Jin virou um guarda-costas. Ouvimos eles até agora, o que significa que tem maneiras diferentes de trazer essas pessoas da equipe para o continente escuro sem colocar eles ao lado de um príncipe. Então saber agora do envolvimento de Beyond na disputa pela sucessão é um pouco estranho para ele simplesmente colocar caçadores lá sem nenhuma estratégia especificamente. No entanto, se eles foram colocados lá para tornar a chance de sobrevivência de Wobbly melhores, isso facilmente explicaria muita coisa. E claro, Wobbly pode ser filha de Beyond também. É uma possibilidade real, tá galera? Só teria que ser explicado como a 8 não sabe disso. E eu vou acrescentar aqui uma ideia sobre isso que vai explodir a sua cabeça. Long Hee foi ao quarto para fazer um acordo entre Kurapika e o príncipe Tsubepa. Um acordo de cooperação para descobrir quem é o filho de Beyond. Porque Long Hee quer se vingar do Beyond, tá? Long Hee convenceu Kurapika a concordar com os seus termos. Ela expôs tudo para Kurapika da maneira mais transparente possível e com isso ele assinaria um contrato de não agressão com Tsubepa. Eis então que Long Hee usa a sua habilidade chamada a Lei do Luar, que permite que ela recompense ou penalize aqueles que voluntariamente assinam um contrato com ela, tá? O principal termo do contrato é o seguinte: os príncipes, rainhas e seus guarda-costas não estão autorizados a machucar uns aos outros. Esse contrato vai garantir um tratado de paz entre o lado do príncipe Tsubepa e o lado do príncipe Wobbly. Em caso de violação do contrato, Long Hee estipula que um estado de Zetsu será imposto. Lembrando, Zetsu é quando não pode usar Nen. A aura ela é apagada, tá? Vai privar alguém da sua habilidade Nen por uma semana. Long Hee também acrescenta ao contrato que caso Kurapika e os outros, juntamente com o príncipe Wobbly, consigam identificar quem é o príncipe filho de Beyond antes que Tsubepa saia da guerra de sucessão, ou seja, morra, eles vão ganhar o prêmio do contrato. Um buff que a gente não sabe de fato qual que é. Então se não houver nem o filho de Beyond também entre os príncipes, o contrato vai ser cumprido imediatamente. Então percebam quanto isso é insano. Isto significa que se Kurapika assinar o contrato de Long Hee e descobrir que Wobbly é filha de Beyond, o Kurapika vai ter que fazer uma escolha entre a morte do príncipe Wobbly ou ficar em Zetsu por uma semana. Imagina o Kurapika descobrindo que a trupe está aqui, ou que Tsuteridonihee tem os olhos escarlates, só que ele está com Zetsu forçado porque não cumpriu um contrato. Isso é assustador. E é por isso que o Togashi pode estar indo para o lado do engodo, em fazer todos pensarem que o Wobbly é a filha e não a neta. Porque se 8 for a filha, o contrato não é quebrado e Kurapika ainda ganha o buff dele, que pode ser também aplicar a Lei do Luar. Quem sabe o Kurapika consiga forçar um inimigo a Zetsu, tá? E como ponto final, se o Wobbly for neta de Beyond, aprendemos no último capítulo que bebês que despertam para o Nen aprendem Zetsu rapidamente para evitar a fadiga de aura. Isso explicaria porque ainda não vimos a besta de Nen de Wobbly. Porque no capítulo 385 aprendemos com o Tsuteridonihee, o quarto príncipe, que quando se ativa o Zetsu, a sua besta Nen desaparece. Isto significa que a aura sombria que vimos em Wobbly no capítulo 358 pode ser uma maldição de Beyond colocada nos seus filhos sendo ativa, ou então, quem sabe, uma bênção Nen. Tudo para garantir que sua neta assuma o trono. E assim galera, esse é o tipo de dilema que o Togashi adora criar. Pessoalmente, não tenho certeza se eu confio muito no Kurapika aqui para assumir a punição de Zetsu. Uma semana de Zetsu é praticamente uma sentença de morte para ele nessa disputa. Porque o Kurapika ele pode muito bem desertar até para o time da Tsubepa só para se aproximar do Tsuteridonihee no momento que ele tá aí dessa parte de vingança, tá? Não quero nem pensar que isso seja possível, mas o fato é que ele nesse momento é um assassino vingativo. O seu investimento em proteger Wobbly e 8 é a primeira vez em que vemos ele se interessar em fazer algo pelo futuro, enquanto o resto da sua história gira em torno de um homem preso ao passado. E eventualmente, Togashi vai fazer ele escolher entre os dois. E nós, bom, ficamos torcendo, claro, que Kurapika supere sua vingança pessoal e saia com vida. Muito legal isso aí, né? Eu acho que vai ser uma subversão de enredo, um baita plot twist se for a 8, filha de Beyond Netero, porque tá todo mundo de fato esperando ser um príncipe. Tem guarda-costas, tem a maioria silenciosa, estranho pra caramba, né? E tem esse contrato assinado agora com o Kurapika que pode ser complicado pra ele. Ele pode vir a morrer. Se entrar em Zetsu ele morre. Não tem como, eu acho que não tem como que ele vai sobreviver a um quarto príncipe que vê o futuro, ao o Kuroro que tá malucão aí doido querendo roubar a habilidade pra matar. Não pode, esse contrato não pode sair, tem que sair com o buff, não com a penalidade, tá bom?
Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que consiga fazer novas teorias e tá voltando, hein? O Togashi já colocou lá que tá fazendo mais uns manuscritos, tá saindo capítulo novo fresquinho. E é isso, deixa o like se gostou, até a próxima, valeu por assistirem, fui!